cantar mais uma que é cedo. Bom dia a todos novamente, bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, à Escola de Paz Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente trabalha também em conjunto com o Departamento de Infância e Juventude, e os evangelizadores ficam no andar de cima com as crianças, e depois elas descem para tomar assistência espiritual ao final da palestra. E a gente também trabalha com o departamento de orientação e entrevista. Então, quem quiser passar com a entrevistadora, pegar um cartãozinho para o tratamento espiritual, a Andréa fica no final da sala, é só vocês falarem com ela, ela faz o encaminhamento. Tá bom? A gente pede para todos desligarem os celulares, para que a gente possa manter nossa atenção aqui na palestra. E vamos, então, fazer a nossa preparação. Eu convido a todos a fecharem os olhos. Vamos respirar fundo, sentar confortavelmente, trazer a nossa atenção para o momento presente,
para mais um dia de aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Vamos sentir o abraço amoroso dos nossos amigos espirituais dessa casa, que ficam tão felizes por ver que a gente está aqui de novo, em mais essa manhã de sábado. Vamos agradecer também aos nossos mentores, nosso anjo da guarda que nos acompanhou até aqui, que eles estejam sempre em nossa companhia, nos ajudando e nos guiando. E vamos então começar a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa casa o Amarildo Gasparim. Ele trabalha na direção da USE e vai trazer para a gente o tema Justiça das Aflições, a doutrina é consoladora, que é o título também do livro que ele escreveu, Justiça das Aflições. Bem-vindo. Bom dia a todos. É com muita felicidade estar aqui com vocês hoje, primeira vez aqui no Obreiros, então uma gratidão profunda. Bem, meu nome é Amarildo Gasparim, tá? Eu sou da USE, sou do Centro Espírita Bom Pastor aqui em cima, no Rua de Ramos, estamos pertinho aqui de vocês. E hoje a gente vai falar do tema Justiça das Aflições. Ele é a base do livro, é um livro que eu escrevi recentemente, e ele trata da forma como a gente enxerga as dores, os sofrimentos da vida. E faz isso com base no Evangelho de amor de Jesus e na doutrina espírita. E nos traz um alento, um consolo com a sua. Então esse é o objetivo do livro e do que a gente vai falar hoje. Tá. Então o tema está bem alinhado àquilo que a forma como a gente enxerga a dor e o sofrimento na nossa vida. Aqui na biblioteca da casa tem os livros lá que eles quiserem depois no final se interessarem pelo tema, quiserem fazer aquisição, eles têm a venda aqui. Está com um precinho bem bom, está bem, fugiu, acessível. A idade já não ajuda muito na memória. Então está bem acessível o preço do livro aqui para aqueles que se interessarem. Bem, a prece a gente já fez a parte de abertura. Então, nosso tema de hoje, pessoal, ele é bem interessante. Vocês vão ver, a gente tem muita coisa bacana para estar falando. O tempo ele é bem curto, a gente vai ter que correr um pouquinho em relação a algumas coisas, mas o tema é bem interessante. E é extremamente importante em vários sentidos. Tá? Eu trouxe dois especial aqui para a gente estar trabalhando. Primeiro, porque ele pede a nossa reflexão, para nós refletirmos além da matéria, além daqui do mundo físico, senão a gente não vai compreender algumas coisas. E segundo, que ele nos ajuda, né, a fortalecermos para vivermos as nossas dores. Cada um de nós aqui, cada um de vocês aqui, nós enfrentamos as nossas dores no mundo. E nós precisamos encontrar forças para estar superando, né, essa passagem, essas dores. Tá? Então é bem interessante, a gente trata vários conceitos, princípios, passagens evangélicas nesse livro. A primeira parte dele é embasada nas palavras de Jesus, para nós entendermos as palavras de Jesus. E a segunda parte do livro ele é bem focado, na realidade é um estudo bem profundo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O livro é um livro mediúnico, ele é bem interessante nesse sentido, ele é bem completo aqui
no que a gente entende da doutrina. O relógio para eu me basar? Acostumado com o reloginho analógico, naquele digital. Pessoal, todos nós, como comentei, nós temos as dores, nós temos os nossos medos. Cada um de nós temos os nossos medos, as nossas preocupações, receios. Quando não, muitos têm pavor, paura de muita coisa. Tá? Quais coisas normalmente nós temos medo? Nós temos um medo da morte, o receio da morte, a morte de entes queridos, não é assim? É uma preocupação muito grande nossa. Nós temos um medo muito grande das doenças, também, tanto nossa como dos nossos próximos, né? Um outro ponto que a gente tem muito medo é com relação à parte financeira, a falência financeira, como que nós vamos se virar, como nós vamos viver aqui no mundo físico sem uma base financeira, né? O medo da falência, as relações interpessoais com os nossos próximos sempre são fatores de preocupação, o medo aí das catástrofes, né? Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa preocupação, dos nossos medos, dos nossos receios, né? E muita gente tem medo da dor física, né? Normal, natural. Muita gente tem até dor eu pus ali para ilustrar, de tomar injeção, tomar vacina, né? Tem gente que tem paura, até tem uns videozinhos na internet que é bem interessante nesse sentido. O pessoal tem um pavor de tomar injeção, tá? Mas hoje nós não vamos estar falando das dores físicas. Nós vamos estar falando das nossas dores morais, das nossas dores emocionais. É nesse sentido que a gente trata o nosso tema, tá? Então, como a gente falou, o desespero frente a um diagnóstico de uma doença grave, o desespero da perda de entes queridos, né? Como que a gente lida com isso, da falência financeira, do problema de traição e relação. Então, essa é a nossa visão da dor hoje. A gente vai tratar da visão moral e emocional das nossas dores, tá? Então, são situações que realmente elas nos tiram o mundo físico, ela nos tira o chão, nos traz o desequilíbrio entre tantas outras situações, né? E no nosso vocabulário, nós chamamos tudo isso de quê? De desgraça, não é assim? A morte, a doença grave, para a gente, na nossa visão, tudo isso é uma desgraça. A gente usa até esse termo, né? Não é muito certo, mas a gente usa, né? As desgraças, as catástrofes, tudo isso aí. Então, no nosso vocabulário, todas essas dores que a gente falou, a gente costuma chamar de desgraça. Porém, o que acontece? Elas nos trazem mesmo o medo, elas nos tiram, desviam do caminho, elas não têm muitas respostas, né? Mas a espiritualidade, ela é muito clara nesse sentido. E aqui a gente começa a colocar o pezinho no nosso tema, tá? Essa visão é uma visão distorcida da dor. É uma visão material da dor, tá? Ela traz sim muito sofrimento, muita aflição, mas a gente precisa, nós vamos falar agora daqui para frente, nós precisamos nos soltar, nos liberar desta visão. E a gente entra aqui agora buscando algumas afirmações de Jesus. Como entender Jesus? Ele é muito claro no seu evangelho, lá no Sermão do Monte. O que ele passa para a gente? Ele é bem claro, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são injustiçados, né? Tá? Então, apesar de toda a nossa fé, apesar de todo o nosso amor pelo Cristo, as afirmações dele que para ser feliz, bem-aventurados significa felizes serão, é para o futuro, é para frente, né? Então as palavras de Jesus dizendo que a dor, o sofrimento, a injustiça são caminhos para a felicidade futura, ainda não encontrou espaço nos nossos corações.
A gente enxerga, como a gente falou, tudo isso como desgraça, mas Jesus está afirmando com todas as letras, é um caminho para a nossa felicidade, tá? E então, como entender isso? Como conciliar, né? Como conciliar a nossa visão da dor material com o que Jesus nos fala? Por outro lado, como a gente falou, é muito natural que a gente enxerga tudo isso que a gente falou sobre dor como desgraça. Por quê? Porque tudo isso precede o nosso desequilíbrio, tira a gente do centro, tá? Traz muito pavor, muito medo para a gente. Quando não, esse é um dos maiores problemas, quando não nos traz revolta. Tá? Então, isso acontece, isso ainda é natural, a gente vai ver pelo nosso momento evolutivo. Tá? E então aqui é a grande questão para a gente. Como conciliar a nossa visão material da dor, que a gente falou agora há pouco, com as palavras de Jesus afirmando que as dores são caminho para a felicidade futura. Então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, buscar respostas aqui dentro de nós mesmos, tá? E um dos passos para a gente mudar isso é justamente a nossa capacidade de ressignificar o entendimento da dor. Como a gente enxerga a dor. A gente falou lá atrás, para a gente é tudo questão de desgraça, a gente tem pavor, tem paura, a gente foge em todos os sentidos. Mas se Jesus está afirmando para a gente que isso é um caminho para a nossa felicidade, peraí, então nós temos que parar, pensar, raciocinar, refletir o porquê, tá? Então, esse é o objetivo nosso aqui. A gente dá alguns passinhos do entendimento do que é a verdadeira desgraça na nossa vida, da nossa visão material da dor e do que é realmente a desgraça na nossa vida. Tá? E para isso eu marquei hoje 5 pontos para a gente estar falando aqui. Vamos tentar desdobrar o mais rápido possível, por causa do nosso tempo, tá? Mas são 5 pontos que eu marquei para a gente estar falando aqui. Primeiro, entender, né, o verdadeiro significado por trás das palavras de Jesus. Segundo, a gente trazer o entendimento do que é a justiça divina. Porque precisa ter uma justiça. Para a gente entender racionalmente, a gente precisa encontrar uma lógica na dor e no sofrimento. Terceiro, a causa das nossas aflições, de onde vem? Por quê? É simplesmente um acontecido natural, aconteceu e pronto? A gente precisa entender isso. Terceiro, o propósito da dor. Nós estudamos a doutrina e isso é muito claro em todos os sentidos. Então a gente vai falar um pouquinho nisso. E no fim, dando tempo, tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, da senhora Delphine de Girardin. É extremamente importante. Fica aqui a sugestão de leitura para vocês, vale muito a pena. E lá ela fala para a gente, na realidade, é desse texto que nasceu o livro em questão, tá? Onde ela fala ali sobre a verdadeira desgraça na nossa vida, não na visão material, tá? Então esses pontos aqui a gente vai estar falando hoje de uma forma mais direta. Significado das palavras de Jesus. Como entender, né? E ver na dor e na aflição um caminho para a felicidade. Como que a gente dá esse passo? E a gente já sabe, pessoal, é muito simples, mas às vezes a gente não quer aceitar. Tá? As bem-aventuranças, como a gente falou, são frases, não são frases apenas bonitas e de efeito. Se Jesus falou, se ele afirmou, é porque é uma realidade. Então cabe a gente buscar um entendimento de tudo isso. Tá? São promessas, né, que nos levarão à felicidade futura. Mas o sofrimento, ele é muito desigual. Você vê pessoas sofrendo demais, outras não. Então existe aí um desequilíbrio, aparentemente, no que a gente chama de dor. Tá? Bom,
Paulo de Tarso, se não me engano, numa carta dele aos Coríntios, ele diz o seguinte: insensatos não são a carne e nem o sangue eleitos do céu, mas sim o Espírito. O que Paulo está falando para nós? Nós somos seres espirituais, somos seres imortais. É isso que ele está passando para a gente. Uma coisa que a gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente acaba não levando em conta, é uma seguinte expressão: nós não somos, isso é importante, pessoal, e a gente acaba esquecendo isso, nós não somos um corpo de carne que possui um espírito. É o contrário. Nós somos um espírito que provisoriamente anima um corpo de carne. Percebem a diferença? Muda completamente o sentido. Tá? Nós somos seres espirituais, nascemos, que Deus nos criou para sermos perfeitos. Um dia nós seremos anjos de Deus, seres perfeitos da criação. Somos imortais, a vida continua, né? Então, pessoal, as palavras de Jesus, o significado das palavras de Jesus só serão claros para nós quando nós entendermos que ele não falava apenas das coisas materiais, mas principalmente das coisas espirituais. Jesus não falava ao homem de carne, Jesus falava ao espírito imortal, à alma encarnada. E quando a gente trazer isso para a nossa reflexão e compreensão, começar a olhar as coisas pelos olhos da alma, não pelos olhos da carne, muito do que Jesus nos diz vão começar a fazer sentido. O que a gente falou lá, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os que são injustiçados. Como entender Jesus falando isso? É um antagonismo pela nossa visão material. E essa é a nossa busca. Se ele falou, é isso. Como entender? É olhando, analisando, refletindo as coisas pela nossa essência, pela nossa verdadeira essência, que é espiritual. Tá? Então Jesus falava a alma encarnada. Não falava o homem de carne. Se a gente buscar o entendimento dos ensinos dele nas coisas materiais, não vamos entender, vão ficar sempre lacunas. Quando olharmos pelo olhar, o foco da alma, vamos começar a entender isso mais. Bom, justiça das nossas aflições. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os Espíritos nos dizem o seguinte: que se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir com capricho, com parcialidade. E o que a gente vê por aí, a gente falou agora há pouco, essa desigualdade no sofrimento, uns sofrendo tanto, outros menos, tá? Mas é um desequilíbrio nesse sentido, tá? Então todas as vicissitudes, todas as dores da vida tem uma causa. Porque se não tiver uma causa, Deus vai ser caprichoso. Amarildo, agora você vai sofrer. Pessoal, não é assim. Se nós olharmos por esse caminho, se nós não compreendermos, nós não vamos entender nunca isso, tá? Então, toda a dor, todas as dores que nos abraçam durante a vida, seja a morte, seja problema financeiro, seja doença, seja relacionamento, qualquer uma das dores, ela tem uma causa. E o que os Espíritos nos dizem sobre isso? Primeiro, se a gente considera que Deus é justiça infinita, a causa das nossas dores só pode ser uma causa justa. Ninguém vai sofrer sem uma necessidade. Ou a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ou se não for uma escolha nossa mesmo. Tá? Então isso é importante para o nosso entendimento da justiça, das nossas dores, das nossas aflições. Se Deus é justo, a nossa dor só pode ter uma causa justa. Senão,
Deus não é justiça. E o atributo da justiça infinita dele não é realidade, tá? Então esse é um perfil que a gente precisa analisar bastante. O livro Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, eles são bem diretos, né? Emmanuel ele diz o seguinte para a gente lá: a cada um segundo as suas obras. Na matemática do universo, o destino nos devolve exatamente o que nós damos a ele. Mateus 7, ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: pelos frutos o reconhecerão. Não se pode colher uva em meio aos espinhos, no espinhal. Não se pode colher figo dos abrolhos. Então, o que Emmanuel, o que Jesus ele fala para a gente aqui? Literalmente eles estão nos falando de uma das maiores leis, uma lei divina, que é a lei do retorno. Importantíssimo também a nossa compreensão. A doutrina ela nos traz o seguinte termo. Acredito que todos vocês já escutaram, mas ela diz o seguinte para a gente: a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Pessoal, esta é a lei do retorno. Nisto consiste a justiça divina. E não existe justiça maior que isso. Se eu planto espinho, eu vou colher espinho. Se eu planto flor, eu vou colher flor. Se eu planto o mal, o que eu vou colher? Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Tá? Então essa lei, ela movimenta a nossa caminhada. Nós somos resultado do que nós mesmos fazemos. Deus não é caprichoso, Ele não vai estralar o dedo: Amarildo, agora você vai sofrer, Amarildo, agora você vai ser feliz. Não existe isso. Nós somos resultado das nossas próprias obras, como Jesus, como Emmanuel e tantas outras literaturas trazem para a gente. E isso é o que a gente chama na doutrina, e é geral também, como lei do retorno. O que eu faço, eu colho. Então, se a gente for displicente com o que a gente faz, a gente pode ter a certeza que a gente está correndo um risco muito grande de colher o que a gente não quer. E é o que acontece na maior parte do tempo. Por invigilância, ou então está acontecendo quando a gente é abraçado pelas dores, por coisas que já aconteceram, né? Então, a justiça está em colhermos o que plantamos, nem mais, nem menos. Bom, causa das nossas aflições. Se as dores têm uma causa, onde encontrar essas causas? A gente falou, todas as nossas dores têm uma causa. Onde encontrar essas dores? Os Espíritos nos dizem o seguinte: uns têm a sua causa na vida presente, e outras têm a causa das suas dores em outras vidas. Na doutrina é muito claro, nós compreendemos a reencarnação. Nós compreendemos que nós temos a pluralidade das existências, várias vidas, tá? Então, é isso que eles trazem para a gente. E lá no livro eles trazem dois termos interessantes, ele divide. Vamos passar rapidinho também para dar o tempo aqui. Mas lá eles trazem para a gente o seguinte: causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. É para isso que a gente falou, tá? Então, causas atuais das aflições são coisas que nós fazemos nessa vida. Então, atual, nessa vida, nós estamos fazendo, às vezes nem nos dando conta, mas nós estamos fazendo. Lá no livro, no capítulo 5, eles trazem bastante exemplos para a gente. Eu vou colocar alguns aqui para vocês, rapidinho, para a gente não fugir do nosso tempo. O que os Espíritos nos trazem para a gente? Quantos homens caem por sua própria culpa e são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos de nós não estamos sofrendo hoje em dia
por coisas que a gente fez errado aqui, por orgulho, por vaidade, seja lá, por invigilância, seja lá o que for, a gente está colhendo ainda nessa própria vida, na forma de dor, na forma de sofrimento. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, mau comportamento ou desejos, a mesma coisa, né? Quantas uniões, aqui interessante, quantas uniões são infelizes, casamentos, quantos casamentos são infelizes? Porque na hora da união o coração não tinha nada a ver com isso, e sim interesse e outras coisas, né? Desejos, prazeres, interesses pessoais, o coração não tinha nada a ver com isso. Depois, quando casa, acontece tudo que acontece, a separação, a dor, o sofrimento, tanta coisa que acontece. Mas se uniram sem amor, não vai durar. E depois não adianta reclamar que não tem sorte, que isso, que aquilo. Ele está colhendo o que ele fez aqui. Quantas doenças e aleijões, termo antigo, tá? Do livro do Evangelho. Quantas doenças, aleijões são o efeito da intemperança dos excessos de toda a ordem. Pessoal, quantas doenças a gente adquire nessa vida por coisas que a gente fez. A gente come de forma desordenada, de qualquer jeito. Aleijões que ele fala, quantas pessoas acabam ficando paralíticos, paraplégicos, entre outras coisas, perdem membros por invigilância, às vezes para a busca do prazer, da adrenalina num esporte radical. E acontece com ela, ela está colhendo ali o que ela plantou. E um último, a gente sempre fala isso quando a gente está falando sobre família, sobre a paternidade e maternidade, é bem interessante, mas para a gente refletir também, eles dizem para a gente o seguinte, quantos pais são infelizes com as más tendências dos seus filhos, por não terem combatido essas más tendências desde o princípio, desde criancinha, e não combateram, às vezes, por fraqueza, ou, como ele diz lá, por fraqueza ou por indiferença. Deixa lá, vai crescer, a escola cuida. E depois que os filhos crescem, pessoal, se tornam agressivos, rebeldes, e os pais depois reclamam, meu filho, quando recebem de volta dos filhos a ingratidão, acabam por reclamar. Mas eles tinham um compromisso muito grande desde pequenininho e não cumpriram. Então não adianta reclamar da ingratidão dos filhos. Eles tiveram uma participação muito grande nisso. Então isso é importante para a nossa caminhada como pais. Nós temos uma missão com os nossos filhos. Não simplesmente colocar no mundo e largar. E se a gente depois reclama da ingratidão, a gente tem, normalmente, não é em todos os casos, estou generalizando. Normalmente tem muito a ver com o nosso próprio comportamento com eles. Bom, causas atuais, reflexos dos nossos erros, nós sofremos pela nossa própria culpa. Tudo que acontece com a gente está ligado com o que a gente mesmo fez, tá? Basta a gente buscar o entendimento e agir de forma diferente. Agora, se muitas coisas a gente consegue encontrar a causa, a razão aqui nessa vida, muitas outras coisas a gente não consegue encontrar a causa aqui nesta vida, tá? Perda de entes queridos que sustentam a família, pessoas prudentes. São prudentes. Voltou? Voltou. Pessoas extremamente prudentes, abastadas financeiras, que são prudentes em todo sentido e acabam perdendo o seu dinheiro e indo para miséria. Crianças, né, nascendo miseráveis, doentes, no chão de uma favela, enquanto outras crianças nascem em berço de ouro, bonitas, saudáveis. Por que tanta diferença? Homens bons, você vê que o cara é uma pessoa boa, honesta, sofrendo
com problemas sérios, enquanto outros homens a gente sabe que são corruptos, são maus, estão progredindo. Como que a gente explica tudo isso? Tá? Então essa é uma questão que os próprios espíritas colocam para a gente. Tá? Então, voltando lá no comecinho, sem a gente olhar e entender a nossa essência espiritual, que nós somos espíritos eternos, a gente não vai conseguir explicar esses motivos. Tá? Se a causa de nossas dores não está nessa vida, está em vidas passadas. Tá? É importante. Tanto as causas dessa vida, como as causas os erros que nós cometemos em vidas passadas, tudo que nos abraça, as dores causadas por isso que nos abraçam nessa vida, são sempre de nossa responsabilidade. A gente está reforçando isso, batendo na tecla, porque isso é importante. A gente tem a mania muito grande de transferir a nossa responsabilidade. Se eu estou sofrendo, a culpa é do outro. A culpa é de Deus, do vizinho, do minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Nós estamos transferindo uma responsabilidade nossa. Isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tá? Então, lei do retorno. A lei do retorno, ela devolve exatamente o que nós demos para ela. Então somos nós somos o artífice das nossas próprias dores. Ou nós fizemos alguma coisa errada, ou como a gente sabe, são nossas escolhas. Às vezes a gente escolhe algumas coisas difíceis para passar aqui nessa vida, e a gente depois não aguenta, né? Não dá conta, sofre demasiado. Mas muitas coisas a gente escolhe. Às vezes a gente escolhe passar por uma doença aqui nessa vida para a gente caminhar mais rápido, progredir mais rápido espiritualmente, tá? Então, nada acontece na nossa vida sem uma necessidade. Propósito da dor. Tá? Então, estamos indo para o finalzinho. Mas o propósito da dor... Tem um texto lá nas Instruções dos Espíritos, capítulo 5 também do Evangelho, é de Santo Agostinho. É muito bonito, também fica a sugestão para vocês darem uma olhadinha. Mas Santo Agostinho é muito bonito, mas ele começa o texto nos dando uma paulada. Ele diz o seguinte para a gente: por acaso é a vossa terra um lugar de alegria? Um paraíso de delícias? Vocês não viram ainda a voz do profeta? Que ele diz que ainda haverá muito choro e ranger de dentes nesse vale de dor. O que ele está passando para a gente, pessoal? A gente ainda vive num mundo de expiação e prova. Se a gente está aqui, nós não somos ainda seres perfeitos. Nós temos as necessidades, as dores são inerentes à nossa caminhada, ao nosso momento evolutivo. Uma outra passagem de Jesus, pegue a sua cruz e segue-me, lá em Mateus. Segue-me. Ele está literalmente falando o seguinte: compreenda os meus ensinos, viva, sinta, pratique o que eu estou passando, pratique o evangelho de amor. Então esse é o seguir Jesus, respeitar, adorar, amar Jesus, é viver. Funcionando? A cruz é tudo que a gente passa, tudo que a gente falou até agora, a nossa visão material da dor. Então pegue a tua cruz, abrace, compreenda, busque a razão da sua dor, viva ela e supere ela. Então é nesse sentido que Jesus está falando para a gente. Ele fala de uma compensação, bem-aventurados, felizes serão, né? Jesus promete uma compensação, a felicidade no nosso futuro, tá? Mas essa felicidade, vou passar rapidinho aqui, essa felicidade, essa compensação, a gente ainda não entende ela, a gente espera essa compensação aqui nessa vida, mas é uma coisa futura. Então, Jesus ele está prometendo
Jesus ele está prometendo a felicidade futura para os aflitos da terra numa vida futura. Somos espíritos imortais, lembra? Somos eternos e nós, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos nos encontrar com a felicidade. Só que nós temos que passar, compreender e superar as nossas dores aqui do momento. Tá. Agora foi. Tá. Tá. Mesmo a gente compreendendo a vida futura, a gente ainda não entende o propósito. Por que sofrer? Mesmo a gente sabendo que a gente é espírito eterno, a gente não entende o motivo. Por que eu preciso sofrer? Qual que é o propósito da dor aqui nessa vida? Tá? Kardec ele pede para a gente buscar a razão, mas tem uma historinha rapidinho de Chico Xavier, vai ajudar a gente na compreensão. Certa vez Chico Xavier estava reunido com um grupo de pessoas e ele começou a contar uma história para as pessoas. Ele contou a história do encontro de um jovem com um pastor. E o jovem perguntou para o pastor o seguinte: pastor, quando uma ovelha sua foge, o que você faz? Ah, meu jovem, eu vou atrás dela e trago ela de volta. Mas pastor, e se ela for para muito longe? Eu vou atrás dela, acho ela e trago ela de volta. Mas pastor, e se ela for para muito, mas muito longe mesmo? Aí o pastor virou para ele e falou assim: meu jovem, quando isto acontece, eu mando o cão, o cachorro atrás dela. E o cachorro vai procurar ela, quando achar, vai morder tanto o calcanhar dela, que ela não vai sossegar enquanto não voltar para o aprisco, para o rebanho. E depois, Chico, aquele jeitinho dele e tudo, ele complementa. Ele fala o seguinte: ah, meus filhos, assim faz Deus com a gente. Quando a gente insiste em seguir um caminho errado, quando a gente insiste em abraçar o caminho do mal, Deus manda atrás da gente a dor. E como o cão, quando ela nos achar, ela vai nos judiar, apertar tanto o nosso, morder tanto o nosso calcanhar, nos trazer tanta dor e sofrimento, que nós não vamos conseguir sossegar enquanto nós não voltarmos para o caminho certo. As histórias de Chico, né, traz tanto, contada por ele mesmo, traz tanto conhecimento para a gente. Então, aquele conclui, mais um. Agora foi. Tá? Então, pessoal, as dores que nos abraçam durante a nossa vida, elas têm um propósito maior. E esse propósito, a gente compreendendo pela nossa visão espiritual, este propósito é nos conduzir novamente para o caminho certo. É nos resgatar do nosso erro, do nosso caminho do erro. É nos auxiliar a fazermos as coisas certas. Então a dor, o sofrimento que a gente que abraça a gente nessa vida, ela tem um propósito maior e é em nosso favor. A gente não entende isso, mas é em nosso favor. Tá? Então é importante essa reflexão. Se a gente viver bem, nós vamos estar dando os nossos passinhos. Se a gente não viver bem as nossas dores, a gente vai ficar estagnado espiritualmente. Tá? E, consequentemente, a gente vai ainda encontrar a dor e o sofrimento. Rapidinho. Então, a dor é sempre uma oportunidade de crescimento. A verdadeira desgraça, Delphine de Girardin, ela fala o seguinte: os homens veem a desgraça na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha da cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que deseja vestir-se de púrpura e esconde na sua nudez os farrapos da vaidade. Tudo que a gente falou, que a gente entende de dor, a nossa visão material da dor, é o que ela está falando aqui para a gente. Ela afirma para a gente o seguinte, que a verdadeira desgraça geralmente está na consequência de um fato, não propriamente no fato, tá? E ela continua: vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida
que acolhe e desejais com todas as suas forças da alma iludida. Ela está falando aqui, que é o que Jesus fala lá. O que é a verdadeira desgraça, a gente corre atrás, a gente quer com toda a nossa vontade. E ela passa para a gente, né? A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixia a consciência, oprime o pensamento, confunde o homem. A verdadeira desgraça é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Chico Xavier ele sempre dizia: o maior mal que eu recebo do mundo não são as dores na forma de doença, tudo que a gente falou. A maior dor que eu recebo é a dor que eu causo para o meu próximo. Porque do momento que eu prejudico alguém, eu estou criando um débito na minha caminhada evolutiva. E eu vou ter que pagar essa dívida justamente com o quê? Com a dor, com o sofrimento. Então isso é a verdadeira desgraça nas nossas vidas. Tá? O que acontece, as dores físicas que a gente chama de desgraça, são oportunidades para a gente, para crescimento. Tá? Agora, a verdadeira dor que vai nos trazer, comprometer moralmente e emocionalmente, são as dores que a gente causa a outras pessoas. Porque é um comprometimento. A gente vai estar se comprometendo com as leis maiores. Para a gente encerrar, já está um minutinho passado, ressignificar a dor, ver a dor de uma forma diferente. Esse era o nosso propósito aqui hoje, dar os primeiros passinhos para a gente entender a dor de uma forma diferente. É ver a dor e o sofrimento com os olhos da alma. Isso não tira a nossa necessidade de passar pelas dores. Tá? Nós temos as nossas necessidades, nós vamos ser abraçados pela dor. Mas isso nos alivia o sofrimento, nos torna mais fácil viver os momentos de dor, e isso nos traz consolo. Tá? Então entender e ver dessa forma tem os benefícios que são muitos, né? Difícil, mas os espíritos são claros. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizer ao Senhor por vos ter querido provar. Nada é por acaso. E nós temos que agradecer quando isto acontece. Para encerrar, ressignificar a dor. Compreender a nossa visão material, compreender o verdadeiro significado, né, da nossa caminhada evolutiva, se tornar consciente da justiça por trás das dores que nos abraçam, encontrar consolo, força para viver essas dores. Tá bom? A gente teve que dar uma corridinha aqui, mas basicamente é isso que eu tinha que trazer aqui para vocês. A gente ressignificar a nossa forma de entender as dores. Sim, é difícil, tá? Mas a dor, ela é um remédio para a nossa alma. Um remédio extremamente amargo, a gente sabe disso. Difícil de viver. Mas são necessidades nossas. Se eu me revoltar com isso, eu estou ficando parado espiritualmente. Estou me comprometendo. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com vocês com esse tema. Tá? Aqueles que gostaram do tema, a gente tem aqui na biblioteca o livro. Ele é bem interessante, muita coisa ali, muita coisa que a gente não falou, tá? Mas ele traz esse aspecto. Entender Jesus, entender ali o capítulo 5 do Evangelho, tudo dentro do que a gente falou aqui. Uma forma de ressignificar a forma que a gente entende a dor. Tá? Agradeço a cada um de vocês. Que Deus envolva cada coração aqui presente e que possamos voltar aos nossos lares protegidos e amparados. Muita paz. A gente que agradece ao Maurildo, obrigada por ter vindo pela palestra. Quem quiser o livro, hoje está em promoção especial, gente, aqui na livraria, tá bom? Com autógrafo e tudo. Então eu vou de novo convidar a todos a fechar os olhos. Vamos novamente respirar fundo. Agradecer a oportunidade do aprendizado.
que a gente possa levar esses ensinamentos para a nossa vida, para nos tornarmos pessoas melhores, a cada dia colocando uma melhora no nosso comportamento, no nosso entendimento, que a gente possa juntar os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos e pedir aos amigos espirituais que levem essas energias aonde for necessário. Envolva todo o nosso planeta em amor, em paz, em energias de saúde. Envolva o nosso país, todos os seus governantes. Envolva os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos. Todos possam receber um pouco desse amor e dessas energias de paz. Possa também os amigos espirituais envolver e fluidificar a nossa água, para que todos que dela beberem possam ter alguma melhora física e espiritual. Que a gente possa ter uma semana de paz, de amor, e voltarmos aqui na semana que vem melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. E aí os nossos recadinhos da semana, além do livro que está à venda na livraria, o primeiro recado é da Palestra dos Céus, aos domingos, às 19h pelo YouTube. O próximo domingo, dia 14, o tema será o livre-arbítrio diante dos desafios atuais. E o palestrante será o Roberto Andrade. E aí a Escola de Paz. Aí essas palestras da Escola de Paz também ficam gravadas, também estão no YouTube, se vocês quiserem assistir novamente ou indicar para alguém assistir, é só acessar o canal dos Céus. O segundo recado é sobre a campanha do quadradinho de lã. As artesãs da IAN estão juntando os quadradinhos para fazer mantas. Quem puder doar os quadradinhos são bem-vindos. Quem não puder doar e quiser doar o fio, a lã, para elas poderem fazer os quadradinhos, também podem doar, podem trazer aqui ou levar na IAN. Os quadradinhos, a gente tem um exemplo aqui, ó, gente. Quem quiser depois dar uma olhadinha, tá? Que depois são juntados para fazer a manta. E o terceiro recado é sobre a pizza, no dia 4 de outubro, na IAN. Então, dia 4 de outubro, das 7 às 9 da noite, é um rodízio de pizza, tá? Não é uma pizza só, é um rodízio, para ajudar as 350 crianças e famílias da IAN. O Milton está ali na porta fazendo a venda. Então, quem tiver interesse, é só parar ali e falar com ele. Quem não puder participar e quiser comprar para dar de presente ou para doar, também pode. As vendas também são feitas pelo WhatsApp. E os sabores são mussarela, marguerita, calabresa com cebola, baiacatu, 3 queijos e portuguesa. O rodízio individual é R$ 55,00. O duplo é R$ 100,00, crianças até 5 anos não paga e de 5 a 10 anos, R$ 30,00. Então são esses nossos recados. Obrigada pela atenção, obrigada pela presença de vocês. Boa semana para todos. Fiquem com Deus.